Olá, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso novo alvorecer. Hoje é dia de Pentecostes, dia que a igreja celebra o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus. Aqui é sempre bom fazer essa distinção. Apóstolos eram aqueles 12, entre os quais estava Judas, que traiu Jesus e deixou de ser apóstolo. Depois foi completado e ainda veio o apóstolo Paulo. Então, estes são os apóstolos. Discípulos são todos aqueles que seguem Jesus em todos os tempos. Apóstolos foram só aqueles que foram enviados diretamente por Jesus. Afinal, ser apóstolo significa exatamente isso: alguém que recebe de outro diretamente uma tarefa para fazer. Então, apenas aqueles lá foram apóstolos. Quem usa esse termo apóstolo hoje em dia está usando de maneira equivocada, às vezes por desconhecimento, porque tem muita gente aí que às vezes tem até boa vontade, mas o estudo dos originais e da palavra de Deus é muito pequeno, e esse estudo é bastante importante para não errar coisas simples tipo essas aí. Mas foi derramado o Espírito Santo sobre todas as pessoas que seguiam Jesus. Você pode ser apóstolo e ser discípulo, mas você pode ser discípulo e não ser apóstolo. Apóstolo tem uma função especial delegada pela própria pessoa que envia. Só um comentário, quiser saber mais, a gente pode falar disso em outro momento. Vamos à palavra de Deus para hoje. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Espírito Santo enviado por Jesus. Numa universidade prestigiada, o professor Gonçalves lecionava ciências ambientais e foi requisitado para uma expedição científica que poderia mudar o curso global da conservação ambiental. Antes de partir, o professor organizou uma aula especial a fim de justificar a sua ausência e prometeu que enviaria um substituto à sua altura, o Dr. Silva. Com a sua chegada, o professor substituto deu detalhes valiosíssimos sobre a expedição e conseguiu manter os alunos engajados e inspirados, seguindo os passos do seu grande mestre. Essa história tem como objetivo ilustrar a promessa do Mestre Jesus quanto ao envio do Espírito Santo como auxiliador dos seus seguidores e de todos os que ainda vierem a crer nele. Ele não deixou seus seguidores abandonados e jamais deixará sozinhos aqueles que creem nele. Como ele mesmo prometeu no Evangelho de João, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Hoje é celebrado o domingo de Pentecostes pela Igreja Cristã, um momento oportuno para entendermos que o Espírito Santo foi enviado por Jesus, a fim de compreendermos melhor as palavras do Mestre quanto à sua missão de morte e ressurreição. E até o nosso Mestre, o Senhor Jesus, retornar, é trabalho do Espírito Santo nos auxiliar em todos os aspectos da vida e nos ajudar a entender e praticar tudo o que Jesus nos ensinou e disse. E o Espírito Santo é quem nos guia para compreender a palavra de Deus. Então busque sempre a presença do Senhor, ore para falar com o Senhor, leia a Bíblia e peça sempre orientação do Espírito Santo para todas as suas decisões. Oremos. Vem, Espírito Santo, auxiliador e consolador, conduz a nossa vida, ensina-nos a amar os ensinamentos de Jesus que levarão a todas as pessoas pela fé à vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Assim terminamos este nosso novo alvorecer. Que seja uma bênção na sua vida. Fique em paz, na paz de Cristo.